Meu nome é Rafael. Hoje iremos dar continuidade a este nosso tópico de comunicação não verbal. Então, dessa série de tópicos, principalmente abordados pelos autores dessa área, hoje vamos destacar um pouco esse da aparência. Dizem que às vezes as aparências enganam. E eu acredito que isso é bem frequente até. Muitas vezes enganam. Muita gente que, enfim, são aqueles os camaleões sociais. Mas isso é um tópico para um outro momento. Hoje vamos falar mais um pouco sobre, primeiro, regras ditadas socialmente, culturalmente. Ou seja, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, você tem uma certa etiqueta lá de roupas que você tem que, se você usar determinadas formas, então cada contexto tem uma exigência. Se você for uma roupa de fazer atividade física na academia para, dependendo, uma entrevista de emprego, você pode ser mal visto. Tem até alguns editais de processo seletivo que coloca, tem que usar terno e gravata e tal. Senão você já é eliminado só de não usar roupa que é exigida. E mesmo no contexto de atividades físicas, por exemplo, o tênis, tem lá os 4 grandes lãs, que são os principais campeonatos, e um deles é lá da Inglaterra, do Reino Unido, chama Wimbledon, que uma das regras é que tem que jogar de branco. Todo mundo tem que jogar de branco lá na grama. Pelo menos até a última vez que eu assisti era assim. Isso é tradição. Qual que diferença faz a cor que a pessoa joga? Nenhuma, mas são as regras que se estabeleceram. Outra que tem também é dos algumas culturas que tem que se vestir de determinadas maneiras. Então, mesmo para participar de competições, eles colocavam as mulheres lá dos países, alguns países árabes, muçulmanos, tem que usar aquela burca. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar sobre esse tópico de aparência é que muitas vezes ocorrem discriminações, preconceitos pela aparência da pessoa. Hoje os cachorros dos vizinhos não param de latir. Peço desculpas, mas se for esperar ter silêncio aqui, nunca vou gravar nada. Infelizmente, é a região que eu moro. Mas continuando, então, às vezes a gente vê acontecendo muita discriminação e preconceito pela aparência. Eu vou citar um exemplo: as academias. Eu já vi muita gente que não vai para fazer atividade física porque fala, eu tô muito acima do peso, então eu quero emagrecer um pouco. Aí depois eu começo a fazer atividade física. E, na verdade, a pessoa, se ela fizesse atividade física, é uma coisa que vai ajudar a controlar o, o excesso de peso, mas muitas vezes a pessoa não vai porque ela fala isso, mas na verdade é porque ela sabe que vai ser julgada direta ou indiretamente por isso. Eu mesmo,
Aí é o contrário, é outro exemplo. A pessoa que é magra demais também sofre. Eu já passei por isso em situações de lugares que eu trabalhava, me faziam piadinhas porque eu era muito magro, inclusive chefes. Então, acontece muito e agora imagina, às vezes a pessoa desiste por causa disso. Claro que o emprego tem o salário, você depende daquilo para sobreviver, mas você tem que aguentar algumas coisas. Você pode denunciar, dependendo do lugar, você não vai acontecer nada porque o superior, ele tem lá um domínio muito, uma influência muito grande, vai até inverte para você. Se você denuncia alguém, você se dá mal. Mas, enfim, no contexto da atividade física também acontece. Comigo, eu parei de ir na academia, essa foi uma das razões. Teve um dia que uma pessoa do nada falou, ah, seu frango. E assim, nem conhecia, nunca vi a pessoa. Agora, o que que eu fiz para a pessoa me insultar desse jeito? É que, é, assim, é lamentável que aconteça esse tipo de coisa. Agora, podia ter chamado a atenção, dado uma lição de moral na pessoa, mas eu fiquei em silêncio. Mas foi uma coisa que me incomodou bastante. Então, esse negócio de apelidos, é o baleia ou é o frango, tomem muito cuidado. Vocês podem sofrer consequências por isso, principalmente quem vai ser professor, profissional de atividade física, eles vão lidar com pessoas que podem ser sensíveis a esse tipo de coisa. Ah, tem gente que gosta, fala, ah, bullying, na minha época não tinha nada disso. Agora, respeitem os direitos das pessoas, respeitem os direitos humanos, respeitem as leis. São leis, vocês não podemos. Tem artigos lá no Código Penal, injúria, enfim, e pensando na promoção da saúde. Você quer que a pessoa permaneça e vai ficar, não tem a medida? Tem gente que gosta de brincadeiras, agora, se é que a gente pode chamar isso de brincadeira, agora outras vão ter vão ser mais sensíveis e isso tem que ser respeitado, as diferenças individuais. Um outro assunto que, para concluir, é o das primeiras impressões. Eu tenho até alguns estudos que, por exemplo, eleição, eu não lembro exatamente, mas se alguém tiver interesse eu posso até procurar. Que fala a eleição, então tinha a pessoa indecisa, aí ela vai lá no debate, tem a candidata A ou candidato e o B, e falam que tem parece que tem um estudo que eu não vi, mas eu já li a respeito, indiretamente, já ouvi falar que em poucos segundos a pessoa, ela já, pela aparência da pessoa, ela já consegue pegar algumas pistas não verbais que ela sente confiança na pessoa. Então, essa parte da comunicação não verbal é bastante relevante. Quanto você comunica nesse sentido, que imagem você passa. Não é assim, eu não falo no sentido de vamos manipular os outros, mas é ter cuidado com algumas coisas que nós fazemos que podem passar uma mensagem contraditória e até a pessoa ela, ela te interpretar mal. Acontece bastante isso. As pessoas não medem as suas palavras ou essa parte não verbal também. Muitas vezes as pessoas não tomam muito cuidado e acaba passando uma impressão ruim. E eu só queria fazer uma recomendação também. Quem tiver interesse por essa parte de primeiras impressões,
minha orientadora de pós-graduação, professora Yaroslava Varela Valentova, ela tem muitas pesquisas nesse sentido. Então vocês podem pesquisar caso tenham interesse. Por hoje é isso, eu fico à disposição. Muito obrigado.